Olá, meu povo! Estamos de volta para mais um vídeo no nosso canal. Andei sumido alguns dias por conta de alguns projetos que se iniciaram. Logo, logo vou divulgar aqui no nosso canal. Mas conseguimos nossa meta de 200 inscritos. Só tenho a agradecer tudo que vocês têm proporcionado ao clicar no botãozinho de se inscrever, ativar as notificações. Cada vez mais o projeto crescendo, o início de um grande projeto sobre o nosso futebol. Fiquei devendo alguns vídeos, né? Quem me segue lá na rede social, Instagram, se ainda não me segue, AlexCastro_98. Algumas respostas de algumas perguntas, né, que foram feitas na caixinha lá do Instagram. Vou falar um pouco da seleção brasileira, que joga daqui a pouco contra a seleção escocesa, pela última rodada da fase de grupo, terminando os jogos do grupo A, Canadá, do grupo B, desculpa. Canadá perdendo para a Suíça por 3-1. Bósnia ganhando do mesmo placar da seleção, deixa eu só confirmar, da seleção Qatari. Vamos ver só os resultados. E falar também um pouco sobre essa segunda rodada, algumas seleções já classificadas, outras seleções já eliminadas e outras em busca dessa classificação na última rodada, certinho? Então vamos começar primeiro falando um pouco da seleção brasileira. A seleção brasileira escalada para a última rodada da fase de grupos dessa rodada da Copa do Mundo contra a seleção escocesa. A seleção precisa ganhar e torcer por um tropeço do Marrocos ou torcer para que o Marrocos não ganhe de uma goleada para, sendo assim, classificar em primeiro lugar da chave C. A seleção brasileira vem escalada com Alisson no gol, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos, né? Uma surpresa na linha de zaga, Bruno Guimarães e Casemiro na dupla de volante, Paquetá, Ryan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Então essa é a escalação. A ver, né, como que vai portar a seleção com esses jogadores, com esses nomes no 11 inicial, tende a pender um pouco mais para um 4-3-3, me anima mais, principalmente levando em conta como a seleção escocesa joga e principalmente como eu enxergo a seleção brasileira potencializando seus principais talentos. Algumas perguntas que eu também preciso responder do grupo, né? Do Instagram. Segue lá a gente no Instagram também, pra gente. É um outro canal que a gente. Canal de comunicação que a gente fala muito sobre o futebol, estamos falando muito sobre a Copa do Mundo. Algumas perguntas, separei 5. A primeira é grande decepção da Copa. Primeiro, a grande decepção da Copa, acho não só para mim, mas para todos que esperavam ansiosamente pela Copa, é a seleção turca. Acho que a seleção turca, muito abaixo daquilo que a gente esperava, principalmente no que fez nas eliminatórias e depois nos confrontos da repescagem. Acho que os principais jogadores, Çalhanoğlu, Arda Güler, muito abaixo, um esquema muito diferente daquilo que foi feito nas eliminatórias. Não caiu num grupo tão difícil, um grupo acessível, Estados Unidos, Paraguai, Austrália e a Turquia, mas perdeu talvez o jogo mais acessível do grupo, a Austrália. Então aí você já sai devendo 3 pontos em que possivelmente os adversários farão. Então, a seleção turca eliminada, para mim, a grande decepção. Segunda pergunta é: quem você acha que será artilheiro da Copa, Messi ou Mbappé? Acho que nessa Copa o Messi leva a artilharia. Eu acho que ele ainda tem alguns jogos acessíveis, alguns jogos não tão difíceis, principalmente essa última rodada, que é contra a Jordânia, e possivelmente ele vai querer jogar para aumentar essa diferença no recorde. Acho que vai ter a disputa, tá? Entre ele e Mbappé, mas eu acho que ele vai levar a melhor nessa Copa. E aí, já emendando na outra pergunta, que é: quem você acha que será o maior artilheiro de todos os tempos da Copa? Mbappé ou Messi? E aí eu acho que o Mbappé vai conseguir, tá? Acho que só uma fatalidade em que ele vai tirar ele de 2 Copas consecutivas. Acho que, principalmente pelo que eu entendo como atleta do Mbappé, é um cara que nunca teve um histórico tão grande de lesões, nunca teve envolvido em tantas polêmicas físicas, né? A não ser essa última temporada, né? Essa complicação que ele teve em questão de cirurgia, não cirurgia, cirurgia na perna errada, na perna certa, mas eu acho que ele vai jogar mais uma Copa do Mundo e pela geração, pelos jogadores ao entorno dele, há uma seleção que ainda vai ter 2 ciclos, então acho que ele
tende a passar talvez até a marca de 30 gols, tá? Na Copa do Mundo, nas histórias da Copa. Então, acho que o maior artilheiro de todos os tempos no próximo Mundial de Seleções, inevitavelmente, será o Mbappé. E a última pergunta que eu separei é: você considera a seleção brasileira ainda a favorita? Não. No nosso vídeo anterior, alguns vídeos atrás, eu até tinha explicado a situação de que eu entendi o Brasil como um dos favoritos pelo que era e não pelo que fez, né, nesse ciclo. E levando em conta isso, ainda considero, porque o Brasil ainda é o pentacampeão, é o maior campeão, assim como considero a Argentina por ter sido a última campeã, mas a Argentina demonstra que também, além do que está fazendo. Então, eu acho que o Brasil está muito abaixo. Cada vez que eu vejo mais jogos da Copa do Mundo das favoritas, eu acho que o Brasil fica mais difícil esse título. É bem verdade que os times do Ancelotti sempre cresceram no mata-mata das competições. Então, essa é uma esperança para nós brasileiros. Mas analisando taticamente e o que foi jogado, acho que algumas seleções demonstraram mais futebol que o Brasil. Alemanha, Inglaterra na primeira rodada, ontem contra a Gana nem tanto. Acho que deveu muito futebol. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a seleção que eu entendi da rodada. Mas França, Argentina, até mesmo a Espanha, fazendo um jogo mal na estreia, mas já recuperando. Portugal também já se recuperou. Eu acho que o Brasil está devendo uma boa atuação hoje contra a Escócia, que é um adversário um pouco consideravelmente mais difícil que o Haiti. Então, acho que não, o Brasil não está entre as favoritas, mas eu não descarto por conta do que é a seleção brasileira nessa competição, certinho? Falando um pouco sobre a última rodada, né? As seleções que já estão classificadas, já acabou os jogos agora do Canadá e da Bósnia, né? Então, acho que o México já está classificado, já garantiu o primeiro lugar. Coreia do Sul, acho que hoje carimba contra a África do Sul. Acho que a República Tcheca e a África do Sul não tem chance de classificar, porque eu acho que não ganha a última rodada. No grupo B, a Suíça, que já está classificado, o Canadá, pela primeira vez na história, está na segunda Copa do Mundo disputada, o Canadá já está classificado, mesmo com essa derrota. Acho que a Bósnia é bem forte para classificar com 4 pontos, acho que com 4 pontos vai classificar como melhor terceiro, Catar eliminado. No grupo C, que é o grupo do Brasil, Brasil praticamente classificado, Marrocos praticamente classificado. A Escócia, até mesmo com a derrota, pode vir a se classificar. Então, fica de olho na Escócia. Haiti já eliminado. Vamos lá para o grupo D. Estados Unidos já classificado, já garantiu. Não garantiu o primeiro lugar, porque joga hoje e vai jogar amanhã contra a Austrália. Então, Estados Unidos já classificado, Paraguai. Isso, Paraguai, na verdade é Paraguai e Austrália, né? Estados Unidos e Turquia. Então, Estados Unidos já garantiu o primeiro lugar, porque já ganhou tanto de Paraguai quanto de Austrália. E a Austrália e o Paraguai vai brigar por essa última vaga e também pelo terceiro lugar. A Alemanha já classificada sem muita surpresa, eu acho que a surpresa desse grupo é o Equador, praticamente eliminado, porque eu acho que não tem força e nem chances pelo futebol que apresentou. Pode ser que aconteça algo diferente do que foi apresentado até aqui, mas o Equador é a grande decepção do grupo. Costa do Marfim tende a confirmar a classificação contra o Curaçao. Holanda e Japão praticamente classificados com 4 pontos. Holanda, grandes atuações da seleção holandesa, viu? Mesmo no empate contra Portugal, depois contra a seleção sueca, um time que merece a atenção nossa, tá? A seleção holandesa. Egito classificado, Irã e Bélgica, Nova Zelândia vai brigar por essa vaga. Acho que a Bélgica vai vencer sem muito esforço a seleção neozelandesa e vai classificar também. Do grupo H, Espanha praticamente classificada, Uruguai e Cabo Verde. E aí ficar de olho, porque eu acho que se o Uruguai não ganha, da Espanha, Cabo Verde vai classificar até mesmo com empate, tá? Contra a Arábia Saudita. No grupo I, França e Noruega já classificados. Senegal vai buscar tirar saldo contra o Iraque para classificar em terceiro, como um dos melhores terceiros. Argentina já classificado, já garantida como primeiro colocado. Nenhuma surpresa. A Áustria e a Argélia vai brigar por essa vaga. Colômbia, onde se classificou já, vai brigar pelo primeiro lugar contra Portugal, também já está classificado. Inglaterra, Gana e Croácia brigando pelas vagas do último grupo. Então, essa foi a segunda rodada. Terceira rodada, última da fase de grupos, já se iniciou hoje. Vamos ficar de olho daqui a pouco no Brasil, na estreia
terceira rodada da seleção brasileira, estreia do Ryan como titular em Copas do Mundo. Sempre bom ficar de olho, principalmente em como que o Brasil vai se portar taticamente, tá? Por mais que o Ancelotti fale que, e eu concordo um pouco com ele, que o esquema é muito mais na parte defensiva, vale tentar entender como o Brasil vai jogar com a bola também, se é num 4-4-4-3-3, num 4-2-4, um 4-4-2. Tô torcendo para ele testar esse 4-3-3, tá? Por conta dos jogadores de beirada, principalmente do Ryan e do Vini Júnior, que são jogadores bem verticais. E aí, a nossa seleção da segunda rodada, que eu trouxe no último vídeo da primeira rodada, já estamos na seleção da segunda rodada. Goleiro Eloy Kuhn, do Curaçao, que tirou 10 no SofaScore e fez uma partida excepcional contra a seleção equatoriana, com mais de 15 defesas. Na lateral direita, aquele que eu acho que, e estou entendendo como o melhor lateral direito da Copa até agora, Munhoz, da seleção colombiana. Na lateral esquerda, Nuno Mendes fez uma excelente partida contra o Uzbequistão. Acho que foi um dos pontos de mudança da seleção portuguesa. Khalilzadeh, do Irã, precisava pôr alguém, Khalilzadeh, do Irã, né? Precisava colocar alguém da seleção iraniana da defesa por conta da perfeita atuação contra a seleção belga. Escolhi ele. Marquei da seleção inglesa, talvez o único que tenha se salvado ontem na atuação da seleção inglesa. Ele ganhou quase todos os confrontos. Rodri, e aí eu fiquei em dúvida entre Rodri, principalmente entre Rodri e o. Agora eu não vou lembrar, mas eu fiquei em dúvida do Rodri com outro, mas o Rodri fez uma atuação muito, muito, muito parecida com aquele Rodri do auge. Odegaard da seleção norueguesa, e nossa, o Odegaard joga muita bola. Messi, acho que não precisa nem explicar, né? 5 gols da seleção argentina, ele tem 5 gols. Cristiano Ronaldo, que estreou, entre aspas, na Copa do Mundo, né? Mostrou seu passaporte ali. Mbappé, mais uma atuação de gala do atacante que agora está nessa corrida pela artilharia contra o Messi. E Haaland, que também faltava a estreia dele em Copa do Mundo, né? Faltava o Haaland disputar uma Copa do Mundo. E a gente está vendo o estrago que ele pode causar e muito curioso para ver como vai ser esse jogo entre Noruega e a França, pela briga do primeiro lugar do grupo. Técnico da rodada, o Scaloni, e eu preciso colocar ele, eu queria ter colocado ele na primeira rodada, mas o Tuchel tinha ido muito bem, mas o Scaloni, se tem um treinador que conhece a sua seleção, é o Scaloni, gente. É absurdo o quão íntimo da sua própria seleção ele é. Tem muita curiosidade para ver o que o Scaloni vai fazer pós-Copa do Mundo, se ele vai continuar na Argentina, se não for continuar, qual é o mercado que aparece para ele. Porque é um treinador fora de série. Então é isso. Daqui a pouco o Brasil estreia, daqui uma horinha, Brasil e Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e ativar as notificações, todas essas coisas importantes para o nosso canal, que já tem 200 seguidores inscritos, e a qualquer momento. Combinado? Abraço.